Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quarta temporada do podcast Café com FI. Eu sou André Costa e hoje eu trouxe um convidado para falarmos sobre um FIC Infra. Sim, o nosso convidado é Pedro Morato, gestor do BRZD11. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Pedro, gostaria primeiramente que você se apresentasse, nos contasse um pouco sobre a sua trajetória e depois a gente conversa um pouco sobre a casa e, consequentemente, aí sobre o fundo. Seja muito bem-vindo a esse podcast, Pedro. Em primeiro lugar, obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por nos receber aqui para falar algumas palavras sobre a nossa gestora, sobre o nosso produto, um pouquinho da nossa visão para o mercado de infraestrutura aí, de um modo geral. Bom, falando um pouco da minha trajetória profissional, eu sou gestor de Private Equity, estou na gestora na BRZ há mais ou menos 14 anos, aproximadamente 14 anos. Comecei aqui nos primórdios, obviamente, como analista, fui me desenvolvendo, galgando posições, cargos. Sou sócio já há alguns anos, hoje sou um dos sócios responsáveis pela vertical de Private Equity e Infraestrutura. Tá? Nesse período aí de 14 anos à frente da gestora, sócio há muito menos do que isso, eu participei de algumas iniciativas aqui dentro. A gente teve diversos fundos de Private Equity ao longo dessas quase 2 décadas da gestora. Tivemos um fundo de agronegócio de 840 milhões, um fundo que foi captado em 2010, teve seu desinvestimento em 2021, um fundo que eu participei da equipe de gestão, então tanto da análise, o investimento, acompanhamento, desinvestimento. Participei do nosso segundo fundo de infraestrutura, que foi um fundo captado em 2012, um fundo de 900 milhões de reais, ainda está em período de investimento, com mais de 4 ativos investidos. Também participei da equipe de análise, investimento, monitoramento e desinvestimento. Participei de um outro fundo agnóstico que a gente teve, que foi captado em 2007, um fundo para investimento em empresas emergentes, ou seja, um fundo agnóstico, fundo de 200 milhões de reais. Ele ainda está em período de desinvestimento. Tá? É um fundo também que participei da equipe dedicada, da gestão do fundo, então, tanto na análise, investimento, monitoramento e desinvestimento. Fui conselheiro de alguns ativos, então, de 3 ativos de infraestrutura. Cheguei a ser presidente do conselho de terminais portuários, empresa de monitoramento de veículo, empresa de varejo. Então, eu tenho uma trajetória bastante longa aí, apesar da minha idade, no Private Equity, em participações, um olhar bem agnóstico, bem profundo na análise de empresas. Também, obviamente, uma coisa que eu gosto de reforçar aqui, a gente está falando do BRZD, que é um fundo de infraestrutura que no final do dia compra a dívida, né? Então, também no âmbito das nossas empresas investidas no portfólio de Private Equity, estruturei junto com as equipes dívidas, debêntures 12.431, debêntures simples. Então, também tenho alguma bagagem em crédito privado que me dá uma condição de fazer uma gestão adequada do BRZD11. Muito interessante a sua trajetória. Então, você já viu um fundo nascer, ter o seu desenvolvimento e partir, né? Ou seja, ele deixar de existir, né? Sim. Então, é bem interessante você conhecer todas essas etapas ali dentro de um fundo, né, Pedro? Perfeito, é muito enriquecedor, né? Você participar ali da análise de uma empresa que você não conhece até então, você vê alguns méritos ali, daí você começa a se aprofundar, conhece os números, entende um pouco melhor, começa a entender a governança da companhia, investe na companhia, começa a participar como conselheiro, muitas vezes membro de comitê financeiro, conselho fiscal, e aí você depois vende essa empresa, tem todo aquele processo de desinvestimento, que também é bastante interessante. É um lado diferente, né? Não é o lado da compra aí, mas é muito interessante. Então, tem uma longa trajetória nisso, apesar da pouca idade, e é o que eu gosto de fazer, né? Me dá muito prazer, essa análise bem holística aí dos ativos. Maravilha. E já que você falou aí do BRZD11, qual que é a tese dele, qual que é a estratégia, o que ele vem aí trazer ao mercado? Tá. O BRZD11 até me permite aqui, eu esqueci de falar um pouquinho da gestora, né? Falei um pouco en passant aí, mas a BRZ é uma casa que existe há praticamente 2 décadas, né?
A BRZ se originou dentro da GP Investimentos, como asset da GP. No momento do IPO da GP Investimentos, mais ou menos 2005, por questões de compliance e legislação, a BRZ teve uma separação física. Naquele momento, a gente começou a captar fundo de private equity com investidores institucionais nacionais e fundo de crédito privado. Tá? Então, a gente tem uma área hoje de private equity dedicada à cadeira de infraestrutura, que atua em infraestrutura há quase 2 décadas, desde os primórdios da gestora. Já investimos um valor bastante expressivo em infraestrutura, em ativos de infraestrutura, tendo sido conselheiro de diversas empresas, fazendo desinvestimento de algumas delas. A nossa área de crédito privado também é uma área hoje bastante representativa e que vem desde os primórdios. A gente tem atuação, a gente faz a gestão da carteira de muitas instituições institucionais, carteira de high grade deles. A gente tem um braço também de crédito estruturado, crédito privado, com mais de 15 anos em fundos consignados públicos, fundos multicedente, multisacado. Então, a gestora é uma gestora que tem uma larga trajetória e uma experiência acumulada aí, tanto em infraestrutura quanto em crédito privado. Inclusive, eu gosto de mencionar muito isso. A gente já foi premiado na área de private equity, a gente já foi premiado pela premiação da FINEP como melhor equipe em 2011 de private equity. Em 2023, a nossa casa foi premiada como a melhor, segundo a Moody's, numa pesquisa que teve mais de 50 gestores analisados, mais de 6 variáveis em análise. A gente foi eleito a melhor casa de crédito privado do Brasil pela Moody's, isso foi no ano passado. Isso nos dá muito orgulho pelo trabalho que a gente vem fazendo aí há quase 2 décadas e o reconhecimento aí de grandes instituições chancelando aí toda a nossa trajetória, o nosso trabalho que é sempre feito com muito rigor aqui dentro. Então, aproveitando a sua pergunta, Andréia, qual que é a tese e a estratégia do BRZD11? O BRZD11, ele nada mais é do que reflexo do que é a nossa gestora. É uma gestora com uma expertise bastante considerável em infraestrutura, uma estrada aí de quase 2 décadas atuando em infraestrutura, em participações, principalmente, e uma casa que também, ao mesmo tempo, tem um DNA muito interessante de crédito privado, como eu mencionei aqui, com premiações recentes, estruturamos diversos produtos em crédito estruturado, a gente faz gestão de carteira. Então, é uma casa que ela soma hoje 2 grandes forças, que é o crédito privado e a infraestrutura, que nada mais são do que uma união muito interessante para um produto, um FIC de infraestrutura. Então, eu acho que isso, a tese da BRZ aqui, e lembrando, a BRZ é uma gestora de pequeno a médio porte, hoje é uma gestora de 3 bi, aproximadamente, 3 bilhões de AUM, e a gente sempre, pelo nosso tamanho, até pela nossa disponibilidade de recursos, geralmente os nossos fundos são fundos aí que investem, os de private equity, eu posso dizer, entre 60 e 130 milhões de reais por ativo. Então, a gente sempre teve muito focado no mercado, no segmento de middle market. E hoje, no nosso entendimento, o setor de middle market, do que a gente percebe de operações que chegam para a nossa análise diária, tanto em private equity quanto em crédito privado, é o setor que, por não ter acesso ao mercado de capitais, por não ter acesso a grandes bancos, eles acabam tomando linhas mais caras, com spreads um pouco mais agressivos. Então, hoje, na nossa análise aqui da gestora, na nossa experiência, o segmento de middle market é onde a gente consegue encontrar spreads interessantes. Tá? Então, a nossa proposta de valor é um pouco muito ligada ao nosso DNA. Então, uma casa que sempre olhou para a infraestrutura como core e para crédito privado e que sempre olhou para um segmento de mercado que, na nossa visão, no nosso entendimento, hoje é onde a gente consegue capturar algum valor, algum spread sobre a NTNB, por exemplo, que é o benchmark do fundo, do BRZD11. Então, a gente entende que quando a gente tem essa possibilidade, com a nossa experiência, de olhar essas operações de uma forma holística, de uma forma bem rigorosa, que a gente tem alguns critérios aqui de análise bastante rigorosos,
a gente tem a capacidade de trazer operações proprietárias ou operações trazidas por parceiros, bancos menores, boutiques de M&A, que, via de regra, podem trazer retornos bastante interessantes para a carteira do nosso fundo. Tá? Então, de um modo geral, essa é a tese e a estratégia do nosso fundo. Tá? A gente pretende atuar num segmento de mercado onde, na nossa opinião, na nossa visão de mercado, você consegue capturar spreads interessantes. Diferente do que a gente tem visto ultimamente no mercado secundário, né? Nos grandes mercados, as empresas que têm acesso ao mercado de capitais, têm acesso a grandes bancos, que elas, hoje, no cenário macroeconômico, a gente tem percebido pouco spread, né? Então, quando você pega o index de crédito privado médio de spreads, a gente está vendo abaixo de 40 bips o spread over NTNB, que é uma coisa muito diferente para o que o Brasil já viveu, não muito lá atrás, tá? Em 2022, a gente ainda tinha um cenário assim. Então, hoje, para a gente, onde você consegue capturar valor é onde a gente atua e da forma que a gente atua. Tá? Então, essa é a nossa visão e estratégia para o BZD. Você falou em middle market, né? E lembrando que o mundo financeiro, o mundo dos investimentos é sempre uma sopa de letrinhas ou geralmente termos em inglês, né? O que seria esse middle market? Perfeito, André, está super correta. Quando a gente fala middle market, essas nomenclaturas em inglês, eu também não fujo um pouco delas, mas a gente está falando de empresas que estão situadas num segmento de mercado com volumes transacionais menores, empresas com valor de mercado, um valuation menor. São aquelas empresas que faturam ali entre 100 a 300, 400 milhões, tem um EBITDA. O EBITDA, eu acho que também aqui seria o resultado operacional da companhia devolvida a depreciação e as amortizações. Tá? Então, é o que ela gera de caixa operacional de fato. São empresas que também têm um resultado operacional, então o EBITDA daí, em torno de 40, 100 e poucos milhões de reais. Essas empresas, por serem empresas menores, como a gente diz aí usualmente, elas têm um pouco mais de restrição de crédito, né? Com bancos maiores, no mercado de capitais, elas têm mais dificuldade de acessar, de uma forma geral, os bancos grandes, o mercado de capitais, e, portanto, terem taxas menores, conseguirem captar recursos com taxas menores, menos expressivas. E, portanto, para elas obterem linhas, empréstimos, elas acabam se socorrendo a bancos menores, a estruturas diferentes, que não o mercado de capitais tradicional, e acabam tendo que, para que elas tenham uma adesão ao papel delas, a dívida delas, acabam tendo que pagar um pouco mais, tem que remunerar o capital do investidor de forma mais expressiva. Qual que é a metodologia utilizada para avaliar esse retorno de longo prazo versus o retorno de curto prazo aí dos ativos que vão estar ali dentro do portfólio do fundo? Tá. Hoje, aqui na BRZ, a gente tem um processo, uma metodologia de análise e aprovação de novos emissores que elas têm etapas bem definidas e são bem rigorosas, tá? Via de regra, primeiro a gente faz uma pré-análise aqui dentro, né? Que é uma análise, basicamente, a gente analisa alguns requisitos de governança da companhia, algumas questões de se a empresa é auditada, se a empresa, de alguma forma, tem alguma estrutura de governança mínima ali, de board, reuniões mensais, de acionistas, se é uma empresa profissional ou tem uma gestão muito familiar. A gente dá uma olhada, isso a gente sempre faz, e é muito importante, a gente faz um background check, ou uma checagem, de novo, usando terminologia, uma checagem do histórico dos acionistas e dos diretores da companhia para ver se tem algo que abone eles de alguma forma, ou que prejudique alguma coisa, algum processo muito relevante, algum histórico que possa macular a imagem da empresa ou dos seus acionistas, tá? E depois, obviamente, a gente olha para a aderência que a gente tem ao mandato dos fundos específicos que estão analisando aqueles novos emissores. Tá? Superada essa primeira análise, que é um primeiro filtro que a gente faz aqui dentro, e as empresas que passam, a gente faz um ranking com notas, a gente parte para uma análise mais profunda, que a gente chama daí sim uma análise. Aquilo que a gente chamou, a primeira etapa é uma pré-análise. E a gente passa para a modelagem financeira da companhia, sempre olhando, a gente faz um cenário base aqui dentro, que é o que a gente acredita, como que com as informações que a companhia passa, a gente faz um estudo do setor que ela está inserida,
dos dados macroeconômicos que vão impactar de alguma forma ou não todos os entes e o setor em si que ela atua. A gente faz um teste de estresse aí que a gente também gosta de fazer para ver se o fluxo ela consegue continuar pagando as obrigações dela, afinal a gente é um credor da companhia, se ela conseguiria pagar a gente num cenário de estresse. Vamos imaginar, por exemplo, dar um exemplo aqui, uma empresa, um produtor agrícola. Vamos imaginar um cenário de estresse, seria 2 quebras de safra seguidas. É um cenário pouco provável, já aconteceu no Brasil, aconteceu recentemente, mas que não é muito provável, mas é o que a gente chama de cenário de estresse. Se ainda assim ela conseguiria cumprir com as obrigações dela. Então, isso é o primeiro passo de uma análise já mais profunda, tá? Depois, obviamente, a gente analisa as garantias da operação, prazo, as cláusulas de cross-default e a precificação em relação aos pares daquela emissão. Tá? Superado esse quesito, a gente conseguindo ver que o fluxo para de pé, a companhia tem a capacidade, mesmo num cenário de estresse, de nos pagar. A gente verificou as garantias, são garantias que nos dão um certo conforto para seguir com aquela operação, mesmo num cenário de estresse. A gente vai para um pré-comitê, tá? E aí, nesse pré-comitê, a gente tem um relatório elaborado pela nossa equipe de crédito, que faz as recomendações para o pré-comitê. O comitê dá uma olhada nessa operação, aí a gente começa a fazer a grande momento, né, de ponderação de risco-retorno, dado aquele fluxo, dado toda a pré-análise do background dos acionistas e etc. E aí, via de regra, sai um ou outro input negocial para ver se a gente consegue melhorar algum termo ou outro junto aos emissores. E aí a gente vai para o nosso comitê, que é a última etapa, onde a gente avalia ali, de fato, o mérito da operação, depois de superados aqueles pontos apontados pelo pré-comitê, olhando aí muito a vertical ou a vertente de risco. A gente é muito cuidadoso com essa questão. A gente pondera muito a questão do risco, mesmo que o retorno seja extremamente atrativo, se a gente tem um risco já bastante considerável, ou estrutural, ou do setor, via de regra, a gente, mesmo com um retorno muito atrativo, a gente prefere não seguir com aquela operação. Tá? Então, e aí a gente tem uma votação que tem que ter unanimidade dos membros do comitê. O comitê geralmente é composto por 5 sócios da gestora. Tá? Então, esse é o nosso critério para analisar as operações. A periodicidade, se é de operações de curto prazo ou longo prazo, interfere pouco nessa análise. É mais importante todo o mérito da operação, como eu falei, todas essas etapas bem cumpridas, preenchidos os requisitos, bem rigorosa, e aí com o nosso ranking de notas a gente consegue separar as operações que a gente vai subscrever ou não. Tá? Então, de uma forma geral, é assim que a gente faz a nossa análise aqui dentro. Tá? E dentro dessa análise, Pedro, tem segmentos que vocês não querem dentro do portfólio, ou como é que é em relação a esse ponto? De novo, sem dúvida, tem coisas que a gente tem alguma experiência já pretérita que, de alguma forma, a gente, por análises, pela nossa equipe de research, são setores que muitas vezes a gente não gosta muito. Tá? A gente tem algumas, às vezes, por uma questão de fluxo de caixa, por exemplo, um setor que a gente tem algum cuidado. De novo, não é um setor que a gente não investiria, mas é um setor que a gente tem cuidado, a gente olhou muito no private equity, olhou em crédito privado, já fizemos operação, inclusive, no setor, mas o setor que a gente tem muito cuidado é o setor de açúcar e álcool, por exemplo. A gente acha que tem um descasamento de capital de giro muito relevante. A gente já viu muitas das empresas do setor de açúcar e álcool que estão inseridas nesse setor têm uma alavancagem, via de regra, já expressiva. Então, se você tem uma questão exógena, vamos dizer ali, a safra, por exemplo, uma quebra de safra, tem um grande. E isso a gente não controla, né? Essa quebra de safra. A gente tem os seguros, safra, que no Brasil ainda não decolaram da forma que a gente espera, tá? Subvenções, etc. Mas é um setor que a gente olha com muito cuidado. Outra coisa que a gente também tem olhado com um pouco mais de cuidado, a gente tem visto muitos projetos de transição energética, tanto geração distribuída quanto geração centralizada. A gente gosta muito. Inclusive, a gente tem no pipeline proprietário algumas operações de transição energética. Só que a gente, por exemplo, o GD fase 2, a gente tem algum receio. A gente não tem conseguido perceber um retorno interessante nos projetos da fase 2. Tá? Outro setor que a gente sabe que tem algum desafio ainda no Brasil, tá?
são o setor ferroviário. É um setor que a gente sabe que as concessões, da forma que estão desenhadas hoje, oneram demais o concessionário e acaba fazendo com que hoje a gente não consegue ver nenhum investimento em ferrovia que seja rentável para um novo entrante. Eu não estou falando de quem já opera a ferrovia no Brasil, por exemplo, a Rumo, a VLI, os números deles são conhecidos, a gente sabe que são empresas saudáveis, que operam bem, mas novos entrantes, o governo tem tido muito essa dificuldade nas concessões ferroviárias e tem trabalhado muito de que modo contornar esse problema, porque tem tido baixa atratividade as concessões ferroviárias. Então, eu dei alguns exemplos, tá? A gente, de um modo geral, a gente, até pela forma que a gente analisa as empresas, a pré-análise que eu te falei de background, às vezes você pode ter um setor que você não tem uma predileção, que você tem algumas restrições, mas você tem um empresário muito bom, você tem uma empresa que destoa. Por exemplo, vamos falar aqui uma operação, não estou falando que ela destoa, mas uma operação que é muito boa. A São Martin é uma operação muito boa e ela está no setor de açúcar e álcool. Tem outras que a gente vê por aí. Então, assim, também tem o mérito, a gente tenta ser um pouco agnóstico, tentar olhar com mais o mérito do empresário, da empresa, de como ela é gerida, do que simplesmente segregar um setor totalmente da nossa análise. A gente prefere não fazer esse tipo de decisão. Não vamos olhar determinado cenário. A gente prefere olhar o cenário, olhar as empresas, e aí sim, sempre com essa restrição que eu te falei, a gente eventualmente vai subscrever, mesmo que a gente não ame o setor, não seja um setor que a gente esteja super exposto. Tá? Nossa, Pedro, você falou no setor ferroviário, né? Que na minha concepção é um dos mais importantes, que deveria estar muito evoluído no Brasil e infelizmente está travado, né? Poderia Exato. ter não só para questões de carga, mas questões também de passeio, de você ali se locomover. Seria muito mais rápido, muito mais fácil, como acontece, né, na América do Norte, nos Estados Unidos e também na Europa, né, Pedro? Você tem toda a razão. É uma coisa que frustra um pouco, né? A gente tem um país com dimensões continentais, que o setor ferroviário, inclusive para passageiros, ajudaria muito, tornaria mais barato, mais rápido o transporte. Hoje a gente ainda é muito baseado no modal rodoviário, que foi lá da época da ditadura militar, que foi pensado, foi um negócio pensado, realmente uma diretriz governamental. Mas eu concordo com você, é uma frustração. E hoje, inclusive, quando você entra numa concessão ferroviária, nem se cogita passageiro, porque aí seria muito menos rentável mesmo, tá? Tudo isso que eu estou falando ainda é carga, tá? Então, que é onde ainda daria algum retorno para o investidor, remuneraria o capital. Tá? Então, mas eu concordo com você, é uma coisa que frustra um pouco. Mas eu acho que tem boas iniciativas, o governo tem trabalhado de alguma forma. O governo já reconhece que tem algumas falhas nos editais, nas concessões, no modelo, e tem trabalhado muito sobre isso. Eu acho que em algum momento, em breve espaço de tempo, a gente deve ter bons avanços aí para as próximas concessões ferroviárias. Tá? Essa é a minha E esperança. dentro do nosso. Não, com certeza, a minha também. Mas eu entendo que o custo é muito alto, porque teria que construir, né? É a parte de construção de novas, né, estações ferroviárias, enfim, novos caminhos aí para ser percorrido. Pedro, dentre todos os segmentos existentes de infraestrutura, e a gente sabe que o Brasil é necessário essa questão de infra, mas tem algum que você gostaria que tivesse no Brasil, que você vê, já que você vê muito do private equity, você vê como que são os investimentos, né, privados, como que seria um segmento que você fala, puxa, esse deveria ter no Brasil? O segmento de infraestrutura. Eu acho que, na verdade, o Brasil ele tem os segmentos, eu acho que eles são mal explorados ainda. Tá? Então, por exemplo, a gente aqui, uma coisa que eu acho que ainda tem que evoluir muito, que é a questão da infraestrutura das cidades, que a gente chama aqui de cidades inteligentes. Então, eu acho que a gente poderia melhorar, por exemplo, a questão de iluminação pública, casada com uma questão de vigilância, de você conseguir usar informações a partir de câmeras para controlar semáforo, para controlar questão de segurança, para controlar fluxo de pessoas. Eu acho que isso é mal explorado. A questão de fibra mesmo, acho que a gente ainda tem alguns gaps muito relevantes. A gente vê aí São Paulo ainda é um estado que
tem uma cobertura bastante adequada já de fibra ótica. A gente vê o Ceará, um estado também bastante avançado em fibra ótica. A gente vê outros países, outras micro-regiões dentro de grandes estados muito mal abastecidas ainda, com uma internet de banda larga lenta, com um fluxo de informações muito lento, virtual. A gente vê o saneamento, eu nem vou falar, né, porque isso é chover no molhado, né? A gente ainda tem índices muito baixos quando você pega. Não dá para você pegar São Paulo, não dá para você pegar Fortaleza, não dá para você pegar. Rio de Janeiro não é um bom exemplo, mas Belo Horizonte não são exemplos, né? A gente tem ainda. A gente carece muito de investimento. Eu acho que até mais do que pensar o que tem lá fora de infraestrutura, é a infraestrutura básica aqui que ainda carece de muito investimento e eu acho que até tem uma questão, né, também um pouco governamental, de alguma insegurança jurídica para o investidor, das legislações. Então, eu diria que hoje, por exemplo, eu olho com muita atenção o setor de saneamento. Eu acho que a gente precisa melhorar muito os investimentos. Eu acho que o setor portuário ainda, que a gente somos entusiastas, investimos muito no setor, também eu acho que ainda tem seus gargalos em diversas regiões. Esse ponto que a gente falou aqui da logística interna, vamos dizer, ferrovia, barcaças, né, que é hidrovia. O Brasil, por ser muito grande, ele tem que evoluir muito nisso. A gente perde a nossa competitividade, tudo que a gente ganha no agro, dentro da porteira, da nossa eficiência na produção agrícola, a gente acaba perdendo na logística. O nosso produto sai caro, muito por causa da logística, das filas nos portos, por não ter ferrovia, então os granéis sólidos ainda chegam muitos por caminhão. Então, até se você pegar 6 anos atrás, você não tinha uma saída norte, você trazia carga, granel sólido, você trazia de Rondonópolis para Paranaguá e para o Porto de Santos. Isso é inaceitável, o transporte. E aí começa o investimento em Miritituba, as barcaças. Então, tem várias empresas fazendo bandeira branca, tem as grandes trades. Já começou a melhorar muito. No ano passado, salvo engano, eu vou falar um dado aqui que posso estar um pouco equivocado, mas 60% da safra já saiu pelo norte do país. Você demorou muitos anos para se perceber que o Arco Norte era um investimento mais do que necessário. Não fazia sentido você transcorrer tudo aquilo de caminhão ou pela malha da Rumo até sair de Rondonópolis, sair de Sinop, Lucas do Rio Verde, todo o Mato Grosso, que é o nosso celeiro de granéis sólidos, aí é nosso grande estado, para trazer aqui para São Paulo, para o Porto Santos, aí pegar uma fila que você tem demurrage, que eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma tarifa que você paga por atraso, né? O navio está atracado e você não consegue carregá-lo, porque você tem fila fora do porto, você tem fila de caminhão. Então, é caríssimo, tá? É caríssimo. A demanda é caríssima, às vezes inviabiliza. Então, assim, a gente perde nisso. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa aqui para a gente investir que a gente já tem, mas que a gente precisa melhorar muito. Então, eu elegeria toda a parte de ferrovias, a gente precisa melhorar muito, parte de hidrovias, cabotagem, porto. Então, assim, eu acho que o Brasil, saneamento, inclusive fibra, eu acho que ainda também é muito carente. Então, o Brasil tem muito a se desenvolver na infraestrutura. Eu acho que o Brasil avançou muito, sem dúvida. Você pegar as últimas 2 décadas, o Brasil teve um avanço importante, até de legislação, que permitiu bons avanços. Então, mas eu acho que ainda temos muito a investir. Por isso que eu acho que, tanto em dívida quanto em participação, o setor tem ainda um grande horizonte pela frente, tá? Com certeza, concordo plenamente com você. Tem muita coisa para se fazer básico aqui no Brasil ainda. Então, tem muita coisa para acontecer. E o crédito privado, né, mercado de capitais, vem para isso, né, justamente para agilizar essa infraestrutura. Exatamente. Pedro, o que diferencia o seu fundo de outros fundos de infraestrutura, especialmente no que diz aí respeito ao risco e ao potencial de valorização? Qual é o diferencial? Tá bom. Vamos lá. Uma coisa que é importante aqui no nosso fundo, né? Como eu já disse, eu vou frisar de novo que é importante mesmo, tá? É importante mesmo que seja repetido até. A gente tem hoje um cenário macroeconômico, como eu disse, bastante adverso no mercado secundário. A gente vê aí os spreads de dívidas corporativas no mercado secundário, mercado de capitais como um todo,
de empresas maiores com spreads muito reduzidos. Isso é uma coisa que a gente vem percebendo nas nossas análises internas. Acho que o mercado, a Ambima libera o index dela e muitas vezes a gente percebe uma deterioração grande dos spreads, que outrora foram muito interessantes. Então, e eu acho que muitos ainda fundos grandes acabam olhando, ainda tendo que olhar, porque os cheques são muito volumosos, muitos recursos financeiros, eles estão ainda fazendo um trabalho em cima do mercado secundário, que é o normal, eu acho que não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que os prêmios estão ficando muito escassos no mercado secundário. E a nossa proposta, desde a origem, até por isso o nosso cheque é menor, é olhar para um segmento um pouco diferente, é o que eu disse aqui, das empresas médias e pequenas, que não têm recurso ao mercado de capitais, não têm acesso ao mercado de capitais, da mesma forma que as empresas grandes, e que para terem acesso a alguma linha, algum empréstimo, alguma dívida, eles acabam tendo que remunerar o investidor com taxas mais altas. E é aí que eu acho que a BRZ atua muito bem, pela nossa experiência acumulada ao longo dessas quase 2 décadas. A gente sempre olhou para esse tipo de empresa ali com faturamento entre 100 a 300 milhões, empresas menores e com muito potencial, que elas muitas vezes estão à margem aí do grande mercado, mas são empresas com um enorme potencial, muito bem geridas, que estão numa curva de crescimento bastante interessante, mas pelo tamanho delas, elas não conseguem acessar algumas linhas mais baratas. E a gente sempre olhou para esse mercado, pelo nosso tamanho de cheque, pelo tamanho da nossa gestora. Então, a gente vai focar muito, a nossa ideia é focar muito nessas empresas, com operações proprietárias geradas dentro de casa, ou por parceiros diversos, que a gente tem parceiros estratégicos aqui, a gente tem bancos menores, a gente tem boutiques de M&A, e acabam trazendo muitas operações para a gente mesmo, pela nossa vivência longa no setor de infraestrutura, a gente tem muita operação que chega até nós para nós estruturarmos, para nós montarmos a operação. Tá? Então, são operações que eu diria assim, que na minha visão e na visão da gestora, é onde a gente consegue ter prêmio e gerar alfa muito interessante para o fundo. E uma valorização da cota, um fluxo de dividendo bastante interessante, sempre buscando aquela nossa meta, que é o benchmark do fundo, né? Que é NTNB mais 100 a 200 bips. Tá? Então, esse é o nosso, eu diria, o nosso diferencial para o que a gente tem visto no mercado. Tá? Também são, obviamente, fundos maiores, com fundos aí de 2, 3 bilhões. Então, eu vejo que esse é o nosso diferencial. Tá? A expertise em infraestrutura, a expertise em crédito privado, a vivência com o mercado de empresas pequenas e menores que, por não terem acesso ao mercado de capitais, aos grandes bancos, tomam recursos a taxas mais elevadas, um mercado menor, com bancos menores, e que são empresas que têm muito mérito, tá? Que operam super bem, são super redondas, simplesmente não conseguem acessar o mercado de capitais pelo tamanho ainda da empresa. E a gente tem a expertise, tem o conhecimento aqui dentro de casa de muitos anos de infraestrutura, de muitos anos de crédito privado, para analisar essas empresas e conseguir mitigar, muitas vezes, obviamente, como eu já disse, óbvio, são empresas que remuneram melhor o capital do investidor, mas como contrapartida, como a máxima das finanças, elas têm um risco maior, sem dúvida, de análise corporativa, elas têm um risco maior. Mas a gente consegue mitigar com toda a nossa experiência em infraestrutura e crédito privado. Maravilha, Pedro. E quais são as perspectivas de rentabilidade do fundo, considerando justamente esse cenário macroeconômico que você pontuou logo no início da nossa conversa? Eu entendo que, nesse momento, o cenário macroeconômico até favorece a nossa estratégia de atuação. Tá? Eu acho que infelizmente, com essa deterioração da inflação e com a crescente elevação da taxa de juros, e que a gente vê aí algumas perspectivas, algumas casas falando, mediana de mercado, de fechar em 12,5 esse ano, a gente percebe que esse cenário, infelizmente, acaba se refletindo também no cenário de crédito privado. Está todo mundo já precificando isso em novas emissões, ou no mercado secundário mesmo. Então, para nós,
acho que favorece. É um produto que a gente percebe, né? Pelo que eu já comentei, é um produto que tem uma vantagem tremenda quando você fala de isenção, versus seus pares, os fundos imobiliários, os FIPS, pelas questões que eu já mencionei no início. Então, tem um volume muito relevante de recursos vindo para esse tipo de iniciativa. A taxa de juros continua subindo, isso continuará subindo por um período ainda. Isso favorece, na nossa visão, para o segmento de mercado que a gente está olhando. Então, a gente vai continuar tendo, na nossa visão aqui da casa, a gente vai continuar tendo spreads interessantes neste setor de mercado que a gente está olhando, nesse segmento. E aí a gente conseguiria, acho que com alguma, de alguma forma bem positiva, remunerar o fundo dentro do nosso benchmark, que é o NTNB mais 100 a 200 bips, com uma certa segurança. E sempre amarrando bem as operações, com toda a nossa expertise aqui também do arcabouço de garantias e cross-default, todas essas questões, a gente conseguiria trazer vamos dizer, um conjunto de ferramentas aí para tornar a operação, mitigar alguns riscos da operação e conseguir capturar esse retorno interessante do segmento de middle market. Tá? Então, eu acho que a nossa perspectiva é que o cenário macroeconômico continuará favorecendo a nossa tese, a nossa estratégia. Tá? E agora vem um momento marketing, diante de tudo que você mostrou aqui para nós em relação à tese, estratégia, segmentos, seus diferenciais, mas ainda para aqueles investidores que querem conhecer mais, querem entender mais, por que investir no BRZD11? Bom, a gente volta para o mesmo ponto que é muito importante. E eu agradeço você dar tanto espaço para a gente falar tanto da nossa gestora, da nossa expertise, do que a gente já fez. Então, basicamente, somos uma gestora que existe há aproximadamente 2 décadas. Uma gestora que trabalha em infraestrutura e crédito privado há quase 2 décadas. Uma gestora que já captou aproximadamente 5 bi, dos quais aproximadamente 2 bi em infraestrutura. Já gerimos mais de 6 ativos de infraestrutura em private equity, uma visão bastante holística, bastante profunda. Então, temos o know-how, temos conhecimento de infraestrutura, tanto na seara de participação quanto de crédito privado. Nossos fundos exclusivos de mandatos exclusivos de crédito privado já investiram aproximadamente 200 milhões em títulos corporativos de empresas de infraestrutura. Então, somos uma casa com DNA de infraestrutura e com DNA de crédito privado. Já fomos, inclusive, reconhecidos por isso. Já fomos premiados pela FINEP em 2011 como a melhor casa de private equity nos critérios da FINEP. Nossa equipe de crédito privado foi celebrada e reconhecida pela Moody's no ano passado como a melhor casa de crédito privado do Brasil. Então, referendando tudo que eu estou falando. A gente tem um track record de crédito privado em carteiras exclusivas de mais de 15 anos e produtos estruturados. Já desinvestimos vários, pelo menos uns 3, 4 ativos de infraestrutura. Hoje a gente tem um fundo listado, que é o BRZP11, que é um fundo que vem tendo um resultado interessante, que é investido num monoativo, que é o Porto de Itapuá, que tem tido um crescimento bastante interessante. Então, e dentro de tudo que eu falei, é uma gestora que atua, que tem uma estratégia muito casada com a atuação. Então, temos uma estratégia de atuar usando toda a nossa expertise de crédito privado e infraestrutura no segmento de mercado de empresas pequenas e de médio porte, que, na nossa análise, nos nossos estudos, no que a gente observa de mercado, hoje tem emitido títulos com remuneração de capital bastante interessante, com spreads interessantes, dentro do benchmark do nosso fundo, e é onde a gente atua com expertise. A gente sempre atuou no segmento de mercado de pequenas e médias empresas. Então, olhando todas essas características, eu entendo que aqui a gente tem uma oportunidade interessante para
capturar via esses spreads de empresas de pequeno e médio porte um alfa interessante para o fundo, uma valorização patrimonial interessante para a cota do fundo. Então, eu acho que isso, de certa forma, é um atrativo para quem quer investir num produto que tem uma possibilidade interessante de, por onde, dado o segmento que ele atua, de capturar um retorno bastante positivo dentro do nosso alvo, que é NTNB mais 100 a 200 bips. Tá? Maravilha. Então, esse é o benchmark do fundo, né? Um ponto que eu até esqueci de mencionar, tá? A gente tem também uma estratégia interessante que é, no primeiro momento do fundo, a gente, dada a janela de enquadramento dos 180 dias, que a legislação nos permite, a gente pode, de alguma forma, ter alguma discricionariedade nos investimentos com a isenção fiscal. E aí a gente pretende, no início, investir em cotas de FDICs geridos pela casa, que tem um retorno algo ali como CDI mais 300 a 400 bips, tá? E também, no momento 1, em títulos do mercado secundário, que ainda, alguns poucos, que têm um spread interessante, que nos daria uma composição de carteira bastante interessante dentro do nosso alvo, que eu comentei aqui, do nosso benchmark. Tá? E aí, obviamente, com o transcorrer do prazo, a gente vai migrando as operações originadas proprietariamente ou com parceiros para dentro do fundo, e que são operações que também vão perseguir esse mesmo retorno. Tá? Então, acho que esses são grandes diferenciais e uma oportunidade para investir, na minha visão, em algo um pouco diferente. Maravilha, Pedro. Mais uma vez, gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui e trazido toda a sua visão a respeito desse mercado. Aí já são alguns anos, né, vendo o mercado de infraestrutura, entendendo como é que funcionam as empresas, né, ali em especial com o Private Equity. Gostaria muitíssimo de te agradecer e deixar para você fazer alguma consideração final e também as mídias sociais, né, para o pessoal conhecer mais e mais, não só a BRZ, mas também o BRZD11. Bom, André, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo convite. Acho que foi um prazer, uma satisfação poder falar um pouco a meu respeito, a nossa casa, a BRZ, falar um pouco sobre o BRZD11, de alguma forma passar por algumas visões que a gente tem aqui na casa sobre o mercado, sobre o setor, sobre o cenário macroeconômico que impacta diretamente todos os produtos financeiros. E queria aqui mais uma vez reforçar que eu acho que o BRZD é um fundo que tem uma proposta um pouco diversa, um pouco diferente, que tem um potencial interessante de geração de valor, dado que é uma casa que conhece muito de infraestrutura, tem um track record interessante em infraestrutura, tem um track record muito interessante também em crédito privado, e que olha para um segmento de mercado, que são as empresas menores, que tomam dívida com spreads um pouco mais elevados, dado que não têm acesso ao mercado de capitais, aos grandes bancos, que geralmente têm taxas menores. Isso, eu tenho uma grande convicção de que tem como a gente ter uma valorização interessante para a cota do fundo, uma alfa interessante para o fundo. Então, acho que a gente está atuando no segmento correto, na minha visão, para o momento macroeconômico. E com uma gestora que tem uma grande expertise e que certamente a gente vai conseguir olhar esses ativos com uma forma muito mais cuidadosa. São ativos, sim, que têm um risco mais elevado, são ativos, empresas menores. A gente tem a gente é muito criterioso na análise dessas empresas, então a gente sempre vai submeter ao nosso comitê daquela forma que eu te falei, preenchendo todos aqueles requisitos, a pré-análise, análise, o pré-comitê, o comitê, passam por diversas nuances, vicissitudes que a gente consegue separar, inclusive essas empresas menores, entender quais são as mais qualificadas, quais estão prontas às adversidades de mercado, e aí conseguir, junto com o nosso conhecimento de crédito privado, mitigar também via colateral, via cross-default, via outras cláusulas de garantia, escrow, mitigar os riscos de um potencial default, de modo que não impacte na nossa carteira.
Então, é um produto que eu acho que tem um produto menor, então é exatamente esse o foco, olhar para dívidas menores, só com retornos, na minha visão, mais expressivos, interessantes. Então, acho que esse reforçar aqui mais uma vez o que eu vejo de diferencial, deixar exatamente como você falou aqui, a BRZ tem página no LinkedIn, a gente recomenda que vocês visitem, a gente tem tido algumas imersões na mídia, na grande mídia aí, para falar de crédito privado, falar de infraestrutura, a gente tem falado bastante. Um último recado, esse é o nosso primeiro produto, é o nosso primeiro BRZD, é um produto de público geral, é um produto que, para a gente que não tem, a gente só tem um fundo para investidor qualificado, que é o BRZP11. Então, esse é um fundo que é muito importante para a gente por ser o primeiro. Então, a gente vamos nos dedicar ao máximo para entregar o melhor retorno possível para o investidor aqui, dentro de todos os nossos critérios, todas as nossas análises, mas é um produto muito importante para a gestora. Tá? Então, eu acho Maravilha. A gente está também, desculpa, perdão, a gente também está no Instagram com a página do BRZD. Quem quiser seguir será muito bem-vindo. A gente tem poucas postagens, a gente não quer. A gente é uma casa um pouco mais cuidadosa, um pouco mais low profile. A gente posta pontualmente algumas informações sobre o produto. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, André. Eu que agradeço, Pedro. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fih. Tchau, 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 tchau. Pedro, obrigada. Tchau, tchau, obrigado.